Volkswagen Gol de segunda geração Special. Tá pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Então vem comigo aqui nesse vídeo. Eu vou fazer um levantamento completo aqui de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal, se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Gol aqui em análise, como eu disse, é na versão Special, com motor 1.0, 8 válvulas, gasolina, câmbio manual, 2 portas, ano 2002, versão de entrada do Gol nesse ano, modelo. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. Todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em junho de 2023, começando aqui pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo faz referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular. Está em R$ 11.004. Já a tabela FIPE, praticamente o mesmo valor, R$ 11.158. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 246,81. Também vai precisar colocar as placas Mercosul se você estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele já não vier com as placas instaladas. Em média, aqui na minha região, é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui o valor da tabela FIPE, né, que é o maior valor, então, na pior das hipóteses, você vai desembolsar R$ 11.704,81 para já ter um carro desse na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e um veículo desse já no seu nome. Mas vamos falar agora de custos envolvendo documentação, começando aqui pelo IPVA, que aqui no meu estado, Minas Gerais, infelizmente, para um carro nesse ano modelo, ainda paga IPVA. E a alíquota é de 4% sobre o valor aproximado aí da tabela FIPE, então fica em R$ 446,32. Já a taxa de licenciamento, o valor que foi cobrado esse ano também aqui no meu estado, é de R$ 33,66. Falando aqui de seguro, se você tiver interesse em fazer para esse carro, eu digo que hoje, numa modalidade aí mais convencional, pode ser mais difícil pelo ano de fabricação, pelo tempo que já saiu de linha, carro mais difícil de encontrar peças de reposição, né? Principalmente parte de estamparia. Então, talvez numa modalidade de cooperativa seja mais fácil você conseguir uma cotação. Em um levantamento mais recente de preços aqui que eu fiz, cheguei num valor de 12 parcelas de R$ 175, mais uma taxa de adesão de R$ 149, o que dá um total anual de R$ 2.249 de seguro. Mas é claro que esse valor aqui é apenas uma média, que pode variar dependendo da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, dependendo da empresa que você fizer uma cotação. Para a sua realidade, esse valor aqui pode ser maior ou menor. Falando aqui de inflação que esse carro teve nos últimos 3 anos, para isso, peguei o valor dele de tabela cotado há exatos 3 anos atrás, ou seja, em junho de 2020. Na época, esse carro estava avaliado em R$ 8.452. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, ele teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 902, o que dá 10,67% de inflação média a cada ano. Ou seja, nos últimos 3 anos é um carro que subiu mais de 30% aí no seu valor acumulado. Então, é um carro sim bem procurado para quem está querendo um veículo aí na faixa dos 10 a 12, até 15 mil, dependendo do estado de conservação. Pode ser sim uma excelente opção de compra. Vamos falar de confiabilidade mecânica aí um pouco mais à frente nesse vídeo. Mas aqui, em preço, é um também que inflacionou bastante. E como teve essa movimentação atípica aí de valores, né, não dá para estimar como vai ser ainda o preço dele daqui a 3 anos para calcularmos uma possível depreciação que ele possa ter. Então, vamos somar aqui o que de fato apenas vai sair do seu bolso todo ano para você manter um carro desse, que é IPVA se você mora em Minas, né? Licenciamento e um possível seguro se você quiser fazer para ele. Dessa forma, vai dar uma despesa total anual de R$ 2.728,98, o que dá por mês média de R$ 227,42 que você
tem que separar ali do seu orçamento para manter esse carro aí com relação a esses documentos. Claro que dependendo do estado que você mora, não vai precisar pagar o IPVA, né? Então já elimina ali aqueles R$ 446. Se não for fazer um seguro também, só sobra ali a taxa de licenciamento também, que varia de um estado para o outro. Então é um carro que pode ser sim relativamente bem barato de você manter por ano com relação a documentos. Mas vamos falar agora de manutenção. Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Gol Special de segunda geração? Mas antes, eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, que ficaram em R$ 54,00. E atenção com esse código que está aparecendo aí para você, porque para esse carro, nesse ano modelo, tem dois tipos de pastilhas que são aplicáveis. Uma é esse de código aí N209, né, se você comprar da Cobrec, e tem uma outra de código N239, que custa em média R$ 60,00. Variação de preço bem imperceptível de uma para outra, mas você tem que ficar ligado porque o modelo de pastilha, o desenho, dimensões ali costuma mudar, sistema de travamento também. Então, antes de trocar pastilhas de freio dianteiras de um carro desse, você tem que verificar lá com o seu mecânico, pedir ele para conferir qual modelo que está usando no seu carro para evitar de comprar peça errada. Falando em par de discos de freio dianteiros da Fremax, encontrei aqui por R$ 244,00. Já o kit de velas da NGK encontrei as 4x102, preço até bem acessível. Medidas de pneus aqui, vamos levantar um asterisco para falarmos, porque na época esse carro vinha equipado aí com medidas 145/80/13, que não são nada convencionais para os dias de hoje, é difícil você encontrar pneus nessa medida. Então o que é que eu fiz aqui? Fiz um cálculo numa planilha do Excel que eu desenvolvi para isso, para encontrar uma medida de pneu que seja equivalente e você possa usar sem problemas. Então, uma medida que seria a 165/70/13. Nesse caso, encontrei aqui o Continental Eco Contact 3 por R$ 1.396. Aqui de quebra você já coloca um pneu um pouco mais largo, fica um pouco mais seguro, principalmente se você pegar chuva, pegar situações de baixa aderência, principalmente, vai baixar um pouco o perfil, mas ainda não vai ficar tão desconfortável, mas você mantém o mesmo diâmetro ali de roda e pneu e não corre o risco também de levar multas, o que é importante. Falando agora em óleo de motor, especificação da Volkswagen para a época, era a norma VW50200. Para explicar melhor sobre essas normas de óleo, qual viscosidade correta se aplica, né, para essas normas Volkswagen, né, eu fiz um vídeo completo que eu vou deixar na descrição também para você assistir. Mas aqui é o motor que pega 3,3 litros, considerando a troca do filtro. Então, contei 4 litros de um Shell Max Performance API SN 100% sintético, viscosidade SAI 5W40 e que atende à norma VW50200. Os 4 litros ficaram em R$ 204,00. Já a correia de acessórios aqui também você tem que ficar ligado, porque é um carro que podia vir com direção hidráulica, ar-condicionado, os dois equipamentos ou nenhum dos dois, como vou falar de lista de equipamentos um pouco mais à frente nesse vídeo. Então aqui, para o caso do Gol que você comprar não ter nenhum desses equipamentos, nem direção, nem ar, a correia de acessórios aqui é a de código 6PK0870. E aqui eu encontrei ela da Gates por R$ 50,00. Preço só da correia, não tem tensor incluso. Se o Gol que você comprar tiver só a direção hidráulica, já usa outro modelo de correia, que é a 6PK1375. E se ele tiver direção hidráulica e ar-condicionado, a correia é a 6PK1795, então a correia ela vai aumentando o comprimento ali de acordo com os equipamentos que vem a mais nesse veículo. Porque para quem não sabe, nesses códigos aí 6PK, não sei das quantas, né, geralmente se traduzem dessa forma, né? O 6PK geralmente
é a largura da correia, quantos Vs que ela tem ali, né? Que é uma correia multi-V, né? Ou poly-V. Então, se é uma 6PK, tem 6 dentes ali que se encaixam ao longo da polia. E esse número na frente, né, no caso o primeiro que é o 0870, é o comprimento dessa correia, né? No caso aqui é uma correia de 870 milímetros. Já as outras duas, né, 6PK1375 é uma de 1375 milímetros, né? Mais de 1,30 m de comprimento, então a correia maior para passar em mais polias e acionar mais acessórios. E a outra maior ainda, né, 6PK1795 para acionar bomba da direção hidráulica e compressor do ar-condicionado. Então, fique ligado para não comprar correia errada para o seu veículo. Falando aqui do kit de correia dentada que esse motor utiliza, encontrei aqui da Gates, com tensor incluso já por R$ 221, preço aqui também bem acessível. Assim como os filtros, encontrei todos da MAN, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 42,00. Filtro de óleo, R$ 27,00. Filtro de combustível, também R$ 27,00. E o filtro do ar-condicionado, R$ 31,00, se o seu carro vier equipado. Amortecedores, encontrei os 4 aqui da Monro, modelo Monromatic Plus, pressurizados apenas a óleo, por R$ 593,00, um preço muito acessível. É um dos carros de produção de maior escala que tivemos aí no Brasil, maior oferta de peças que ainda temos para os dias atuais, então preços vão ser bem acessíveis com certeza. Então, somando aqui a cesta de peças de trocas periódicas preventivas desse Gol, vai ficar em R$ 2.991. Eu digo que é um preço muito acessível, um dos mais baratos que eu já fiz levantamento de preços aqui no canal. E é claro que você não vai trocar todas essas peças de uma vez, né? Pegando um carro desse é bem cuidado, revisadinho. Primeiro ali você pode fazer uma troca de óleo e filtros, se tiver na hora certa. Talvez depois venha ali uns 2 pneus, uns 2 amortecedores. Aqui são custos que você vai tendo ao longo do tempo que você ficar com esse carro. E esse somatório aqui é só para você ter um comparativo com outros veículos que eu já fiz esse mesmo levantamento de preços aqui do canal. Inclusive, vou deixar uma playlist completa com centenas de vídeos nesse formato ao final desse aqui para você assistir lá. Mas seguindo aqui nos custos do Volkswagen Gol, agora na parte de abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio. É um veículo com motor apenas a gasolina, e a gasolina aqui na minha região está numa média de R$ 5,9 o litro. E esse carro tem um tanque de 51 litros, então fica em R$ 259,59 para enchê-lo. E como que é o consumo? Falando aqui em dados oficiais de ficha técnica, é um carro que dentro de cidade faz 12,2 km por litro. Já na estrada chega a fazer 15,7. Lembrando que consumo médio vai depender de uma série de fatores, por exemplo, da sua forma de guiar, do trajeto e do trânsito que você pegar. Mas é bem possível de você conseguir esses números aí, ou até um pouco melhores, principalmente na estrada. Mas ainda falando em dados oficiais, agora na parte de autonomia, com o tanque cheio, na cidade esse carro pode rodar 622 km. Já na estrada, 801. Tanque de porte pequeno até, porém tem um bom consumo de combustível. Então a autonomia fica bem favorecida aí, com certeza. Falando aqui de equipamentos, né, que é um dos grandes pontos de dúvida de quem está querendo pegar um carro desse, versão Special de época, né, como eu disse, é uma versão de entrada. Não tinha praticamente nada de série, não tinha nada mesmo, né? Era tudo opcional que você instalava à parte, né? E para esse carro em específico, tinha apenas disponível os vidros elétricos nas duas portas, né? Estamos falando aqui de um carro de 2 portas, travas elétricas, direção hidráulica e ar-condicionado. E a maioria dos veículos nessa versão aí que você encontrar anunciados, bem provável que não vão ter esses equipamentos instalados. Talvez ali um vidro elétrico com a trava, talvez alguns sistemas instalados depois, né? Talvez um alarme, um farol de neblina também. Mas direção e ar-condicionado já é mais difícil você encontrar um carro desse. Vale a pena você pesquisar um pouco e tentar pegar um que tenha pelo menos a direção hidráulica para facilitar um pouco a revenda desse carro também. Mas é de fato um carro mais voltado para ser mais prático de uso urbano, para o trabalho e não passar tanta comodidade, tanta conveniência a bordo assim. Era um carro mais focado no preço aí quando foi produzido. Mas falando agora em conjunto mecânico, outro ponto de dúvida de quem está querendo pegar um carro desse aqui, nessa versão Special, ele já vinha equipado com o motor EA111, que era um pouco diferente do que estamos acostumados a ver hoje, né? Principalmente a tampa de válvulas ali tinha um desenho diferente.
O motor, nesse caso aqui do Gol, ele vinha instalado na longitudinal, né, na direção ali do veículo em si, não era na transversal como nos Gol de geração 5 em diante, por exemplo, mas basicamente aqui o mesmo comando de válvulas no cabeçote acionado por correia dentada, e nessa época era um motor que desenvolvia 54 cavalos de potência a 5.000 RPMs e torque de 8,5 kgfm a 3.250 RPMs, números bem modestos até para a época. E para um carro de 910 kg hatch compacto, a relação de peso-potência fica em altíssimos 16,9 kg por cavalo. E o 0 a 100 é feito em 17,4 segundos. Definitivamente não é um carro voltado para ter um bom desempenho, principalmente se você for levar passageiros, mais bagagens. É um carro que vai ser bem lento. O carro desse vazio ele já é bem lento, então é mais voltado para o trabalho, para o circuito urbano, para você andar com mais tranquilidade, sem muita pressa. Porém, conta com um bom câmbio manual de 5 marchas, de bons engates até leves, justos, precisos aí para a época, excelente câmbio. Suspensão simples McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira. Peças de reposição bem baratas você ainda encontra com facilidade. Algumas já vimos aqui em números, né? Por exemplo, amortecedores para esse carro são bem baratos, assim como o sistema de freios, no caso aqui utiliza disco sólido na dianteira e tambor na traseira. É um sistema que não tem uma eficiência tão grande quanto os discos ventilados, por exemplo, aí na dianteira, mas para um carro leve, para um carro de uso mais urbano, atende até razoavelmente bem, com preços de peças de reposição também bem acessíveis. Sistema de direção, né? Opcionalmente, se vier com assistência hidráulica, né? Dá um pouco mais de conforto aí para o dia a dia, com certeza. E o porta-malas conta com 285 litros de capacidade. Para um hatch compacto de época, era na média aceitável. Não dava para levar muita coisa, mas para o dia a dia estava ok. Pontos positivos, então, de pegar um Gol Special desse seria: o seu motor até bem confiável, se você cuidar ali da manutenção preventiva, troca de óleo no tempo correto, pegar um carro desse também de boa procedência, é difícil você ter maiores problemas. Esses EA111 dessa época não são como os de 2008 em diante, que deram mais problemas ali de lubrificação. E já fiz um vídeo completo falando sobre esses problemas envolvendo esses motores EA111, principalmente os 1.0. Vou deixar o link na descrição também. Mas aqui esses mais antigos são bem mais confiáveis e também de peças de reposição bem mais baratas também, como vimos aqui em números. Motor de excelente consumo de combustível, preço do veículo em si também bem acessível, né? Um carro na faixa dos 11 mil, 12 mil reais aí de tabela. Então é um carro que você consegue comprar com um pouco mais de facilidade. Documentação fica mais barata também se você tiver que pagar um IPVA ainda. É um carro de custo agregado bem menor para você utilizar aí no dia a dia. Suspensão também bem resistente, sem maiores relatos aí de quebras, problemas, defeitos crônicos, o que é um requisito básico também para carros aí dessa época. Mas é claro que nem tudo são flores, né? Aqui, como os principais pontos de atenção de um Gol Special, tem o seu desempenho, que é bem fraco, é até inclusive um pouco melhor do que os outros Gol que tinham na época, que não usavam ainda o motor EA111, né? Tiveram uns Gol com motores CHT um pouco mais antigos, com injeção eletrônica do tipo EFI, né? Que davam mais problemas também, tinham desempenho até pior. Então, esse EA111 aqui, na época, fez até um certo sucesso, porque o Gol ficou mais esperto, teve um melhor desempenho comparado com as suas versões anteriores, mas é um carro ainda lento para os dias atuais. Acabamento fraco, principalmente ali parte externa, né? Um carro que na sua versão de entrada não tinha pintura metálica, por exemplo, né? Era cor sólida ali de série. Tinha opção de você pintar esse carro com cores metálicas, né? Mas tinha que pagar a parte. Além disso, para-choques, maioria que você vê desse Gol Special não são pintados na cor do veículo, vem naquela cor ali do plástico mesmo, ali cru, assim como as capas dos retrovisores, maçanetas das portas também. Então era um carro mais de entrada mesmo. Lista de equipamentos da mesma forma, não vinha com nada de série. Talvez você encontre hoje aí alguns anunciados com alguns itens que foram instalados posteriormente pelos proprietários. Também esses Gol, né, tanto
os mais antigos de primeira geração, quanto os de segunda, terceira e até os de quarta geração, tem vários relatos aí de trinca na carroceria, né? Muito comum de ocorrer trincas ali em parede corta-fogo, torres dos amortecedores, túnel central, isso é bem característico aí da linha Gol, né? Gol, Saveiro, Paraty, Voyage, dos mais antigos também. Volante é desalinhado em relação aos pedais, pode incomodar ali no primeiro momento, depois você se acostuma. Detalhes que você tem que relevar num carro de projeto mais antigo. E nessa versão de 2 portas também, eu digo que ele tem uma revenda um pouco mais difícil. Na época ainda era interessante, ali nos anos 90 as pessoas ainda gostavam um pouco ainda dos carros 2 portas, mas hoje em dia ficaram bem mais difíceis de revender. Mas a maioria desses Gol Special que você vê hoje aí anunciados são na carroceria 2 portas. Mas me diga você, frente a toda essa análise aqui do Gol, você levaria um carro desse para sua garagem? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui no final uma playlist, como eu prometi, completinha, com vários vídeos nesse formato, para você que ainda está na dúvida entre um Gol, um outro carro da categoria ou até de outras categorias, nessa faixa de preço. Aqui você vai encontrar o vídeo que vai te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. E no mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.